Pedra torrada, transtorno do mundo, alvorada no pasto à estrela firme. Numa gota de leite penso a tarde, vontade de ir-me, e o fundo de tudo arde. Nascido em 19 de dezembro de 1901, na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, este açoriano de 13 gerações, como também disse de si próprio, seria afinal o mais universal de todos os açorianos da sua geração e um português de profundas raízes românicas e de grande amor à lusitanidade. A sua geração foi contemporânea de grandes acontecimentos e mutações. Era ainda criança quando ouviu falar do regicídio, pois Dom Carlos visitara a sua ilha em 1901. Tinha ainda 8 anos quando triunfa a Revolução Republicana, a 5 de outubro de 1910. Assistiu a 2 grandes guerras mundiais, à chegada definitiva da aviação acelerada, do comboio, do automóvel, e viu os primeiros chegarem à sua ilha, do avião comercial, em que viajou com relutância, e do avião militar. De resto, a sua ilha transformara-se num grande porta-aviões na base das Lajes. Nemésio também usufruiu do triunfo da rádio, fazendo palestras sobre literatura recolhidas no livro Ondas Médias, e na televisão ficou conhecido junto do grande público pelo programa televisivo Se Bem Me Lembro, nos anos 70. E eu que nasci nas ilhas, tenho sempre tendência a lá voltar. O como não é fácil, de modo algum. Era um jovem adolescente quando a Revolução Soviética na Rússia. Assistiu à difusão da teoria da relatividade de Einstein, dos mistérios do código genético que o empolgaram, à bomba atómica e à energia nuclear. Um dos seus últimos livros, Era do Átomo, Crise do Homem, de 1975, revela, pelo próprio título, como soube interpretar a época em que viveu. Foi um homem de ciência, meu pai. Eu, entre aspas, mas umas aspas, essa ciência é uma ciência de curiosidade e de desejo de uma maior profundidade e de um maior manancial de alicerces para o seu poder criativo. E isto, por exemplo, ele apaixonou-se muito pelos problemas da bioquímica e da genética, numa perspectiva de corpo e alma, desta fusão no animal humano, de algo que até há bem pouco tempo estava dividido, que era o espírito de um lado, o corpo do outro, a alma e o corpo. O meu pai era corpo e alma ao mesmo tempo. E o meu pai era ilha, era lava. Nessa perspectiva, era a perspectiva do homem que tudo quer ser, numa unidade de diversão, mas ao mesmo tempo numa síntese muito grande, que termina e começa no ovo, que ele próprio bica e do qual se liberta, e que hoje em dia, esse ovo estará aí a meio do Atlântico, aguardando que o meu pai um dia por ele passe e nele se aloje. Nemésio começou na infância por ouvir histórias de pescadores da Praia da Vitória e por testemunhar os conflitos sociais do seu pequeno burgo, carregado de história e de insularidade. Vindo para a cidade de Angra, no liceu se distinguiu por tendências literárias. Colaborou no jornal Eco Académico e dirigiu um semanário intitulado Estrela d'Alva. Desde cedo poeta, o jovem adolescente Vitorino Nemésio encontra em Manuel Joaquim Andrade, dono de um prelo em Angra, o editor do seu primeiro livro, Canto Matinal, 1916.
Eram ainda as influências do romantismo de Antero e do excelente ritmo da poesia de Junqueiro que fascinavam o jovem adolescente. Um ano de estudos liciais na Horta forneceu-lhe o pano de fundo para o romance Mau Tempo no Canal, que haveria de publicar em 1944 e que é um dos grandes romances da literatura portuguesa contemporânea. O cenário é a Horta e o Canal, mas as recordações são as da praia. Estudou em Coimbra, onde foi aluno de mestres como Paulo Mereia, Carolina Micaelis e Gonçalves Cerejeira. E a cidade do Mondego marcou não só como referência paisagística e humana, mas pelo estilo da sua vida académica. Nemésio tinha uma forte costela de coimbrão. Doutorou-se em Lisboa, mudar entretanto de Direito para Letras, com uma tese sobre a mocidade de Herculano até à volta do exílio. Trabalho monumental que o ligará para sempre ao velho mestre Alexandre Herculano, sobre quem voltou a escrever várias vezes e que considerava um exemplo de verticalidade e coragem cívica. É mais do que uma tese académica. É um pretexto para o historiador se fazer escritor e medir a humanidade de Herculano pela sua, pois que, conforme o próprio Nemésio escreve, tudo coa pelo sendal íntimo. Sou rebelde a fazer-me um historiador de obras e nomes que não tenham para mim um sentido capaz de me abalar. Na raiz de toda a obra de Nemésio está, afinal, essa capacidade de se abalar e de abalar os outros, isto é, comovê-los. A grande unidade da obra de Nemésio é de unir erudição e escrita artística, ser como ele próprio disse, roxinol e mocho, poeta e sábio. A sua experiência humana enriqueceu-se com estadias no estrangeiro. Como professor na França, escreveria mesmo um livro de poemas em francês, La Voyelle Promise, de 1935, por imperativos interiores de criação poética em língua francesa. Esteve também na Bélgica, onde começou a escrever Mau Tempo no Canal, e no Brasil, onde se deteve mais tempo, por exemplo, na Universidade da Bahia. O envolvimento de Nemésio com o Brasil foi muito profundo, começou muito cedo e até o fim da vida. Cultivou o Brasil por interesses culturais, pelo coração e pela cátedra. Num dos programas televisivos do Se Bem Me Lembro, diz mesmo ser muito brasileiro, também muito francês e, acima de tudo, muito português. Mas sublinhamos muito brasileiro. E, com efeito, a sua relação com o Brasil começou, como já disse, muito cedo, na infância, com o conhecimento de imigrantes, familiares imigrados. Ora, estas reminiscências motivaram uma criação literária, ganhando expressão ficcional, por exemplo, no personagem Renato Sazormondo, tipo do Torna Viagem, numa das novelas da Casa Fechada, Um Negócio de Pomba. Por outro lado, anos mais tarde, a temática da imigração voltaria a surgir, agora recriada poeticamente sob a forma de romance. O romance do imigrante, o romance do Lugre Flor d'Angra, duas composições que integram o conhecido Romanceiro da Bahia. O Brasil seria sempre uma referência forte, quer como poesia, Violão de Morro de 1968, Poemas Brasileiros já de 1972 e importantes livros de crónicas como O Segredo de Ouro Preto e Outros Caminhos de 1954 e Caatinga e Terra Caída, Viagens no Nordeste e no Amazonas, de 1968. Agora, que eu sei que a Bahia, Ouro Preto, Rio de Janeiro, inspiraram a poesia de Vitório Nemésio, inspiraram porque é um livro inteiro dele dessas vivências e lembranças da Bahia, do Brasil. Não é?
E lá em Portugal ele divulgou bastante. Ele não era crítico literário, mas era um homem brilhante, capaz de escrever sobre qualquer coisa. Muitas outras vezes se referiria ao Brasil, nomeadamente a Lins do Rego e à sua correspondente Cecília Meireles, e foi professor catedrático de literatura brasileira na Faculdade de Letras de Lisboa. Nemésio, depois de ter conversado comigo sobre um poeta americano contemporâneo, e Cummings, ele fez um poema à maneira de Cummings e fez um outro em seguida. Esses originais nunca foram divulgados. Eu acho que... Bom, eu acho não, eu tenho certeza, porque os originais me pertencem desde então, não é? Eu acho que é uma surpresa agradável para as pessoas que conheceram Nemésio. É com Passo de Milhavre, 1924, apresentado por Afonso Lopes Vieira, que Nemésio entra por via da ficção para o mundo das letras portuguesas. Este conjunto de narrativas, alimentadas pelas suas reminiscências insulares, viria a ser retomado com supressões, alterações e acrescentamentos em O Mistério do Passo do Milhavre, 1949, dele fazendo parte contos magistrais como Cabeça de Boga e 4 prisões debaixo de armas. O conto relata a história de Matezinho de São Mateus, vadio, intempestivo, amigo devoto da cachaça e do vinho de cheiro. Uma vez na tropa, desobedece ao cabo Conceição, tendo-lhe, inclusive, dado com a pá do lixo na cabeça. Enquanto militar, é preso 4 vezes. Passa por Évora, Valença do Minho, Almeida e Elvas. É de Elvas que guarda as melhores recordações. Vossa Excelência dá licença. A gente usava calça preta e bota de cano nas paradas. Vossa Senhoria inteira. Ora, eu estava mesmo penando para ir a Badajoz. Terra de fumeaço. Coitado de quem visse, vou. Muitos chachas que me agarrou. Mas dá Vossa Senhoria compreendendo que Mateus não avisava um real. Algo é. O pré era uma miséria. Descontava-se para isto, descontava-se para aquilo, descontava-se para aquele outro. E como mal se percotava, um homem estava miserável a fazer grossos. Ora, eu dormia na caserna a pé de um rapaz de Porto Alegre, um maltês, corado, baixo alto. Assim, mal comparando com o nosso João de Porto Judeu. Chamava-se Antonico Rato. Na véspera de São João, estávamos a comer uns tramoços, sentados lá à porta de armas. Aqui, Elvas é assim feito um sarrado em muralhas. À noite fecha as portas. E mesmo um paisano que queira sair daquelas ruas, antes que seja para chamar alguém que lhe acuda à mulher casa para ir, tem que ter salvo com tudo. Pois o que é Elvas. Basta e louco. A primeira praça de guerra do nosso Portugal. Estávamos a comer uns tramoços mal feito. E eu e o Antonico Rato. E vou e digo: onde cá ao 73? A gente tem que ir amanhã em Los Touros a Badajoz, nem que o diabo arrebente. E diz-me ele: homem, cá por mim eu ando à peneira. Como é que tu queres que eu vá? Eu fiz-lhe uma cara ao grave, cá que nem mãos pensado, e disse-lhe: oh rapaz, não digo bons, o Boninho é cá comigo. Nunca o viste dizer que ilhéu, depois de morto, ainda dá couto. Cá por mim, atirar não vou atirar, mas eu juro pelo cedo cinturão que ou eu não me chamo Mateus ou havemos de entrar na praça. Ao toque da retreta, diz-me ele,
e pela porta das armas. Ah, que tempos já cá estamos. Ai, mas toiradas como em Badajoz, nós já vamos cá. Ai, viu? Os cavalos com as tripas à mostra, sortes de capote, e muleta e estoque na peituga de todos os touros. Aquilo é que era para consolar. Aquilo é que era para consolar. Entretanto, publicara também Varanda de Pilatos, 1927, romance que se situa nos seus tempos de liceu e que dá a imagem de uma adolescência enquadrada em problemas de cariz ideológico e sentimental. Em A Casa Fechada, 1937, vemos também o Nemésio Contista, que nos dá, por exemplo, a magistral narrativa Negócio de Pomba, na qual o herói, Renato de Sousa Ormonde, é, afinal, um anti-herói. Na ficção narrativa de Vitorino Nemésio há uma componente mítica constante. O Venâncio, que se despede de Célia em Paço do Molhafre, publicado em 1924. O Venâncio, outro, que sabe ser Fernanda a mulher inatingível e se despede da ilha em Varanda de Pilatos, publicado em 1927. O Renato, que sonha com uma herança e uma viagem ao Brasil e que, paralelamente ao desabar dos sonhos, perde Ângela, da novela O Negócio de Pomba, editada em 1938 e que pertence ao conjunto de novelas A Casa Fechada. O João Garcia, que ouve da boca de Margarida Clark Dulmo a frase "mas não voltas tão cedo", a frase que abre Mau Tempo no Canal, de 1944, e que o leitor pode entender como "não voltarás nunca mais", são personagens que se encontram perante um muro, um obstáculo que, por motivos que ultrapassam a condição insulada, lhes veda a realização de um sonho. Talvez a mitificação da mulher desempenhe neste processo o principal papel. E há uma afirmação no capítulo 15 de Mau Tempo no Canal que parece conter, um tanto enigmaticamente, a chave do problema. O amor de um mito é puro mito. Mesmo quando degradado em Ângela, Negócio de Pomba, ou sujeito a um complexo disfarce, como acontece em 4 prisões debaixo de armas, é ainda o mesmo mito que determina a transcendência da ficção nemesiana. Sendo assim, facilmente se compreende que a ficção narrativa de Nemésio, tão radicada na insularidade,
aponta para a universalidade, por tratar de um anseio profundamente humano, que se traduz no mais além, e dos obstáculos que impedem a efetivação dos nossos sonhos. O mundo matricial da infância e as referências saudosas da sua ilha impulsionam várias linhas da criatividade de Nemésio, e será na ficção que nos dará a sua obra, talvez a mais conhecida do público, Mau Tempo no Canal, 1944, romance que concluiu em pouco mais de 6 meses. É na poesia que Nemésio abundantemente revela a transfiguração lírica da sua experiência de ilhéu. Um homem que transporta uma ilha, como dele disse Ortega y Gasset, bem como as suas experiências de criatividade linguística, servidas por um sólido saber filológico. À beira d'água fiz erguer o meu passo, darrei saudade das distantes milhas. Meus olhos, minha boca eram as ilhas. Pranto e cantiga andavam no sargaço. Atlântido, encontrei no meu regaço algas, corais, estranhas maravilhas. Fiz das gaivotas minhas próprias filhas. Tive pulmões nas fibras do mormaço. Enchi infusas nas salgadas ondas. E oleiro fui que as lágrimas redondas por fora fiz de vidro e dentro de água. Os vagalhões da noite me salvaram. E com partes iguais de sal e mágoa, minhas altas janelas se lavavam. De resto, Nemésio tem sido considerado um surrealista sem surrealismo, porque, sem nunca ser capaz de se escravizar às escolas literárias, consegue aproveitar, quase sem disso aperceber, as sugestões mais fortes da estética do tempo em que vive. A minha casa é concha. Como os bichos, segregueia de mim com paciência. Fachada de marés, a sonho e lixos. O horto e os muros, só areia e ausência. Minha casa sou eu e os meus caprichos. O orgulho carregado de inocência, se às vezes dá uma varanda, vence-a o sal que os santos esboroam nos lixos. E telhados de vidro, e escadarias frágeis cobertas de era. Oh, bronze falso, lareira aberta ao vento, as salas frias. A minha casa... mas é outra a história. Sou eu ao vento e à chuva, aqui descalço, sentado numa pedra de memória. Aos aspectos que poderíamos chamar saudosistas da vivência interior da sua ilha lá longe, ligaríamos La Voyelle Promise de 1935, O Bicho Harmonioso de 1938, Eu Comovido a Oeste, já de 1940, Festa Redonda, Décimas e Cantigas de Terreiro oferecidas ao povo da Ilha Terceira, de 1950. Surgem outros filões da sua poesia, que envolve a temática religiosa da conversão e da ascese em Nem Toda a Noite a Vida, de 1953, e em O Pão e a Culpa, de 1955. Um período de leituras filosóficas provocou O Verbo e a Morte, já de 1959. Nemésio é um poeta, se quisermos, da melhor tradição ocidental. É um poeta que pensa e sente, o que é
vantagem enorme, visto que é capaz de dar a maior dignidade poética, ou seja, a poesia reflexiva, aquela que se interessa sobre os grandes temas, a vida, a morte, a eternidade, o ser, o nada, e simultaneamente é um poeta da vida no sentido cotidiano, poeta das pequenas coisas, das pessoas conhecidas, das caras animadas. Leituras e preocupações científicas num período crepuscular da vida levam a Limite de Idade, 1972. A Sapateia Açoriana, de 1976, estará ligada a vivências ideológicas e políticas que se prendem com os Açores a seguir ao 25 de Abril. Finalmente, Poemas Ilhéus, de 1978, será uma espécie de canto de cisne do poeta, já muito doente e algo dorido das suas vivências insulares. Farto de ser ilhéu com leivas na cabeça, tenho fumos das furnas a servir-me de bafo. Cada calheta ameaça-me de baixios. Sou gourmete nas toldas dos navios. E, enfim, uma desgraça de sinónimos de marear. Ilhéu. Troca-se por Papua ou índio dos Andes. Perdeu-se uma bezerra lavrada num baldio. Estou farto de ser o pretexto humano destas coisas. E quem ouve os sinos no nevoeiro e o boi berrar. Dorido de me terem feito nascer numa pedra, peço licença a quem tenha pena de mim para chorar. Pelos princípios da década de 70, Nemésio fez leituras sobre Einstein, Louis de Broglie, Niels Bohr, Heisenberg, Boltzmann e Gibbs. Desta fase científica do fim de vida ficam documentos como os Poemas do Limite de Idade, de 1972, as Crónicas do Observador, de 1974, e Era do Átomo, Crise do Homem, de 1976. O Limite de Idade, original aliança de ciência e poesia, exprime a angústia do homem moderno por meio de jogos verbais com linguagens científicas, pressupondo conhecimentos de medicina, biologia, química, relatividade e física nuclear. Em entrevista a Natálio Correia, explica. Eu, naturalmente, dei um título ambíguo a partir do limite de idade de funcionário público que eu, como professor, atingi. Esse é que é o ponto de vista pessoal. Mas, principalmente, o sentido de uma idade nova do mundo. A terceira era industrial que acaba, ou que se aproxima do termo, a era atómica, se assim quiserem chamar-lhe, qualquer outra coisa. A realidade conhecemos-la nós. É a sociedade de consumo, a era tecnocrática, é a energia de propulsão a jacto, é a física nuclear, a bomba atómica, etc. Esse é o sentido. Mas é também o homem Nemésio que, consciente da sua velhice e da sua doença e com ética cristã já recuperada em O Pão e a Culpa, bate agora às portas de Deus após longa caminhada. Assume liricamente o seu limite de idade civil e biológica em versos de Rochinol e Mocho, de lirismo e ciência, sem esquecer a sua ilha lá longe. Mas um Nemésio muito importante é o que surge nas crónicas de viagem. Além das já referidas crónicas ligadas ao Brasil, é autor do Crossário das Ilhas, de 1956, e de Viagens ao Pé da Porta, de 1964. Se este livro é um conjunto de crónicas de viagens no país e de considerações diversas, aquele, o Crossário, reúne filões narrativos e até líricos, de revisitação sentimental ao passado e à sua ilha. É um livro de viagens, feitas em 1946 e 1955, e de geografia humana, com sugestões de diarista do seu velho mestre Raul Brandão, o autor de As Ilhas Desconhecidas. Por outro lado, O Crossário das Ilhas é também um livro de saudade do seu romance Mau Tempo no Canal, como acentua José Martins Garcia.
O cronista tem saudades da sua ilha e do narrador que foi em mau tempo no canal, que aliás evoca no Corsário. Curioso notar que é este livro, tão ilhéu, que lhe fornece a ideia e o pretexto de confessar que os seus livros de crónicas se ligam entre si, constituindo o que ele chama o Jornal de Vitorino Mésio. Com efeito, existe na sua obra uma unidade de fundo, feita à custa de confissões discretas e contidas, carregadas de alusões culturais ao seu mundo insular e aos vastos mundos do saber que percorreu como intelectual e como professor. Viagens através do saber ou as rotas cruzadas do professor e do pensador, como salientou Margarida Gouveia. De facto, da sua condição de ilhéu, sou ilhéu e, portanto, embarcadiço, diz no Corsário, retira-se também um outro sentido do viajar metafórico através de saberes, correntes de pensamentos, estéticas e até curiosidades científicas do homem que vive o seu tempo e que até o exprimiu liricamente no limite de idade. O reconhecimento da dimensão europeia da sua obra está na atribuição do Prémio Montaigne em 1974. Vitorino Nemésio é um caso raro na literatura portuguesa e na cultura contemporânea de combinação do talento de um professor com os dons da criatividade de um escritor, de um poeta, de um ensaísta, de um cronista. Posso mesmo dizer que, como professor, e fui aluno dele, Vitorino Nemésio conseguia, numa aula, e a propósito de um assunto que se prendia com o programa, saltar sucessivamente por associações contíguas para matérias que aparentemente não são escolares, mas sobre as quais ele dava um testemunho ímpar, verdadeiramente invulgar. Podia começar uma aula com um mito do cavalo, da poesia, do Pégaso, e passar pelo cavalo na guerra, para fins bélicos, na Idade Média, o cavalo tauromáquico, estilo século XVIII, e acabar, inclusivamente, falando dos meios de transporte dos nossos dias. Esse nexo, que é muito difícil de recordar aqui, era um talento invulgar que ele tinha. Conseguir associar por fios subterrâneos os vários saberes e então construir um conceito de história da cultura que ele definia mais ou menos assim. O que constrói a interpretação cultural é a perspectiva unitária e convergente dos vários ramos dos saberes. Professor universitário e escritor, poeta, contista, romancista, cronista sui generis, ensaísta, conferencista, homem de rádio e de televisão já nos últimos anos de vida, reuniu com rara originalidade e arte combinatória verbal a capacidade de relacionar saberes e o encanto de conversador exímio, sem ostentações eruditas. Escreveu sobre a Rainha Santa Isabel, sobre o infante Dom Henrique, duas magníficas biografias beneficiadas pelo seu talento de criador literário e pela experiência da sua tese sobre Herculano. O seu biografismo de aproximação humana e de reconstituição epocal levaram-no ainda a estudar Gomes Leal, Bocage, Garrett, Júlio Diniz, Muniz Barreto e Júlio Dantas, entre outros. No fim da vida, agrupou algumas dessas biografias sob o sugestivo título de Quase que os vi viver. Mas a sua paixão vai desde a Idade Média, dos trovadores, do Leal Conselheiro, de Santa Isabel, passando pelo século XIX, sendo Antero um autor de referência, Gomes Leal um poeta de gênio e Oliveira Martins o historiador que dá alma às épocas que pinta, até Fernando Pessoa, cujos enigmas tentava decifrar nas suas aulas. O enigma é o desafio das inteligências que não se contentam com a erudição. É por isso que gostava de criticar, como o seu mestre Unamuno, os eruditos sem crítica que, por não serem capazes de suportar de frente o olhar das fins, dão meia volta e vão contar-lhe os pelos da cauda. O universo, meio convivido, meio sonhado, como ele diz das suas personagens de ficção, ou seja, o campo experimental da sua própria ficção,
também lhe permitiu teorizar, em A Arte de Escrever, 1928, O Problema do Romance, de 1946, e Romance, Existência e Visão do Mundo, de 1964. Estas preocupações sobre o romance contemporâneo, assumidas como conferencista, ensaísta ou como professor, são, porém, profundamente interiorizadas e fruto de interrogações e não de preocupações com vedatismos literários. Embora consciente da sua imagem de escritor, Nemésio não se preocupava com escolas nem com críticos. Absorviu demasiado a sua vida interior, o seu relacionamento de extroverso e de grande conversador, enfim, até as suas preocupações familiares. Nemésio faleceu em Lisboa a 20 de fevereiro de 1978. Às raízes existenciais do seu microcosmo insular, como chama David Mourão Ferreira, é que se vão buscar muitos filões da sua criação poética, ficcional e até de cronista, tendo criado em 1932 o termo açorianidade, talvez decalcado da hispanidade de Miguel de Unamuno, condição do ser-se insular açoriano, espécie de alma que se transporta toda a vida e que marca os indivíduos pelas suas recordações e pelo seu apego à terra natal. É simultaneamente história e habitat, modo de ser e força identitária. Meio milénio de existência sobre tufos vulcânicos, por baixo de nuvens que são asas e de bicharocos que são nuvens, é já uma carga respeitável de tempo. E o tempo é espírito em fire. Como homens, estamos soldados historicamente ao povo de onde viemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. A geografia, para nós, vale outro tanto como a história. Um dia, se me puder fechar nas minhas 4 paredes da terceira, sem obrigações para com o mundo e com a vida civil já cumprida, tentarei um ensaio sobre a minha açorianidade subjacente que o desterro afina e exacerba. Essa busca identitária, feita sem intenções políticas, tinha-o também preocupado numa conferência sobre o açoriano e os Açores, quando Nemésio tinha apenas 27 anos. O texto não pode ter ainda grande rigor, mas as suas pistas foram elogiadas e retomadas pelo estudioso açoriano, Dr. Luís Ribeiro, a quem ele, aliás, dedica o Glossário das Ilhas. Essa preocupação com os Açores marca o seu romance Mau Tempo no Canal, não só com certo e quase excessivo peso de informação, mas também, até, com uma preocupação de falar de raízes mítico-históricas, como a dos Flamengos e a suposta ilha descoberta por Fernão Dulmo. Margarida, de Mau Tempo no Canal, é Clark Dulmo. Por sua vez, Jos van Atere é o nosso Ulisses, como diz Margarida, o jovem poeta com quem fala no convés do navio São Miguel, referindo-se ao nome da cidade da Horta. A propósito do casamento de João Garcia com a filha de Honório, diz Margarida: sempre casou com a filha do Honório, a Laura. Esquece-me o apelido do pai. Um apelido tão conhecido, que foi o fundador da nossa cidade, o nosso Ulisses. Jos van Hertere, que eu agora sou talvez o único feilice que pronuncia bem. Hertere, Hertere. Sabe, comecei a aprender o holandês, com o mestre de engenho do meu sogro, Van Damme. O holandês faz pouca diferença do flamingo, a língua dos nossos maiores. Mas não é verdade que é uma vergonha sermos de uma cidade com o nome Flamingo, banhada pela Ribeira dos Flamingos, com 10% de apelidos flamingos na sua população, e não haver uma única alma cristã no Faial que saiba dizer uma palavra de Flamingo? Eu não é por ter um apelido de Flamingo. E mais, o capitão Van Humes não era nenhum anónimo. Mas tenho cá este apego às coisas antigas, às velharias. O último capítulo de Mau Tempo no Canal é, em si mesmo,
uma obra-prima. É Nemésio que, pela boca de Margarida Clark Bulno, se despede da ilha natal e parte para a grande viagem da vida. É uma teorização implícita do amor à terra natal. Nemésio é a recuperação pela escrita da sua infância, idade de ouro, da sua insularidade, ilha perdida, mas numa unidade de fundo feita à custa da convergência dos diversos Nemésios que coexistiram no professor, no romancista, no contista, no cronista, no poeta, talvez no poeta acima de tudo. Na última lição, na Faculdade de Letras de Lisboa, a 19 de dezembro de 1971, confessa: cheguei a pensar em escrever eu mesmo a minha fábula, que seria o Rochinol e o Mocho. Pois já nos bons tempos de Coimbra eu era, entre os sábios aquiescentes, um poeta extraviado, e entre os poetas maliciosos, um sábio enganado no número da porta. Rochinol e Mocho, mas também cidadão do mundo e talvez, sobretudo, homem da sua ilha. Pedra torrada, transtorno do mundo, alvorada no pasto à estrela firme. Numa gota de leite penso a tarde, vontade de ir-me, e o fundo de tudo arde.